Então nós vamos falar um pouco sobre o rei Ezequias. E há mais ou menos 10 ou 11 capítulos na Bíblia que nos relatam a história deste rei. E não vai dar tempo hoje para tirar todos os detalhes desses 11 capítulos, então eu quero destacar certos assuntos que eu acho interessante e você vai ter que estudar os outros capítulos em casa. Então eu espero que hoje não seja uma correria, mas que seja de proveito para todos nós. Então vamos ler em 2 Crônicas, e começando a leitura no capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. E versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. E é interessante notar nestes capítulos e histórias o padrão era Davi, seu pai. E outro estudo interessante que vai muito longe, que pode aproveitar em casa. Versículo 27. Capítulo 29, versículo 27. Deu ordem a Ezequias que oferecem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Versículo 32, e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Agora vamos passar para capítulo 31. 31 e 4. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto e azeite e mel, e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância.
Versículo 11. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinha cargo disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. E daí temos uma lista de vários nomes, servos, superintendentes, e versículo 16. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Agora, nós vamos voltar para 2 Reis. E poderíamos ler também em Isaías 36, 37, 38 e 39, mas eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa. 2 Reis e capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. E versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sei servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua voz e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. 16. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 20. Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.
Então nós temos bastante, mas vamos ver se dá para aproveitar alguma coisa. Mais uma vez, estamos estudando o rei que agradou ao Senhor. Nem sempre, mais uma vez, vamos ver as falhas dele, mas pelo menos nestes 11 capítulos na Bíblia que relatam a história dele, nós encontramos muita coisa positiva. Um homem que se esforçou muito para servir ao Senhor e conseguiu liderar o povo de Deus em caminhos retos e certos perante Deus. Então nós lemos que ele começou a reinar com 25 anos de idade. Era um jovem, né? 25 anos de idade. E, mais uma vez, infelizmente, nós descobrimos que quando ele começou a reinar, a coisa não estava indo bem em Judá. Não lemos os versículos, mas pode ver em casa que, naquela época, outras pessoas tinham feito horrores no templo. E uma das primeiras coisas que Ezequias fez foi limpar, fazer uma limpeza, tirar a sujeira do templo da casa do Senhor e estabelecer novamente as cerimônias e os rituais que o povo de outras épocas tinham deixado. E não dá para falar muito sobre isso agora. Mas eu acho que podemos dizer, meus irmãos, que naqueles dias, os primeiros dias do reinado de Ezequias, havia um reavivamento. Que bom quando isso acontece entre o povo de Deus. O povo de Deus se anima, se desperta, coloca fora as coisas que estavam impedindo e com corações sinceros e dedicados novamente ao Senhor, dias de alegria, dias de reavivamento e dias de progresso e crescimento para o povo de Deus. Meus irmãos, quem sabe nós estamos precisando de dias assim, porque eu acho que todos nós podemos e devemos reconhecer que não somos o que deveríamos ser. Mas vamos ver uns detalhes interessantes, como começou e o que aconteceu nestes dias de reavivamento. Nós lemos em versículo, deixa eu encontrar o versículo agora, capítulo 29 e versículo 27, deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Tá? Temos aqui a chave do reavivamento. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. O que aconteceu, meus irmãos? Aquele povo voltou e começou novamente no altar.
o altar de holocaustos. E nós sabemos que esta palavra holocausto pode se usar para descrever um sacrifício, mas é muito mais específico do que isto. Se refere principalmente àquela oferta, aquele sacrifício, holocausto queimado. Pode ler os detalhes lá nos primeiros capítulos de Levítico. Um sacrifício que os sacerdotes colocavam sobre o altar, e tudo era para a glória de Deus. É um sacrifício que nos fala especificamente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sacrifício que destaca e chama a nossa atenção a tantos detalhes daquele sacrifício sem igual. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o altar. Meus irmãos, quando nós sentimos que o nosso coração não é como deveria ser, quando nós sentimos que não estamos fazendo o progresso que deveríamos ou poderíamos fazer, quando nós sentimos aquela frieza tomando conta do nosso coração, não sei se você já identificou isso na sua vida. Eu imagino que sim. E parece que às vezes nós nos distanciamos um pouco do nosso Senhor. Alguma coisa começa a ocupar o lugar que Ele merece. E aos poucos, nos distanciamos do nosso Salvador e não andamos em comunhão como nós deveríamos andar. Se você tem identificado isso na sua vida, meu irmão, temos aqui um bom remédio. Devemos voltar para o lugar onde nós conhecemos Cristo em primeiro lugar. Onde? Voltamos para o altar. Voltamos para aquele lugar de holocausto. O holocausto verdadeiro, de rico, de suave cheiro que subiu, ó Deus, a ti, mas que atingiu também os nossos corações. Lembramos daquele dia, noite, naquele momento em que pela primeira vez compreendemos, sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu para me salvar. Oh, meus irmãos, é algo que nos reanima, que nos dá uma nova força, que nos ajuda no caminho para o céu. Voltar para onde nós começamos a carreira cristã, olhando para Cristo e percebendo lá sobre a cruz o grande valor da sua morte. Então essas pessoas voltaram para o altar e olha o que aconteceu. Toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam tudo isto até o holocausto se acabar. Eles se prostraram e adoraram, louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram.
Dá para imaginar a cena. O povo de Deus cantando louvores a Deus. Adoração sincera, genuína, subindo dos seus corações para Deus. Não tinha nada de formalidade, meus irmãos. Não tinha nada de frieza. Não era um ritual frio e morto. Não, mas de coração. Aquele povo louvando, adorando e apreciando novamente a graça de Deus e o valor do sacrifício sobre o altar. Então, meus irmãos, é uma pena, até um certo ponto, vou me explicar agora. Eu queria dizer que é uma pena que só tem a ceia do Senhor uma vez por semana. Ainda bem que é uma vez por semana e não uma vez por mês ou por ano, pior ainda. Meus irmãos, nós precisamos ficar perto da cruz. E por isso nós começamos a semana com o povo de Deus ao redor dos emblemas para nos recordar da sua morte, do seu sangue derramado. E aí, em comunhão com o céu, com Cristo, nos dá ânimo e um novo vigor para seguir durante os dias de mais uma semana. E eu não estou sugerindo que só podemos limitar aqueles pensamentos para o primeiro dia da semana. Meus irmãos, todos os dias da nossa vida seria muito bom. Devemos voltar para aquele lugar, o altar onde Cristo deu a sua vida por nós, para apreciar novamente o grande valor do sacrifício dele em nosso lugar. Mas já demorei demais. Em capítulo 29, só um pequeno detalhe. Versículo 32 diz, 34 diz, eram porém os sacerdotes muito poucos. Que maravilha, né? O que é o resultado de um povo animado e grato? Havia tantos sacrifícios e tantos animais para ser oferecidos, os sacerdotes não podiam dar conta do serviço. A adoração, o louvor estava transbordando tanto. E aqueles que tinham a responsabilidade de oferecer os sacrifícios e preparar tudo, era demais para eles. Só podemos imaginar dias de alegria, dias de louvor, dias de comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a ter dias assim nas nossas vidas. Mas vamos passar para capítulo 31, porque eu sei que eu vou pular um pouco e vamos pensar em vários assuntos bem diferentes. E a única ligação é que tudo aconteceu na vida de Ezequias. Mas para destacar e tirar um pouco de proveito da história, eu quero fazer desta forma. Em capítulo 31 nós temos
versículo 5, trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite e mel, e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Tá? Dízimos. O mundo religioso fala cada vez mais desse assunto do dízimo. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, na sua igreja vocês pagam o dízimo? E se a gente diz, não, mas que horror! Né? E todo mundo no mundo religioso acha que o dízimo é uma parte integral da vida cristã dos dias de hoje. E se não paga o dízimo, então nunca vai estar no céu. Né? Então, meus irmãos, quem sabe nós precisamos falar sobre isso, porque já que o mundo religioso fala tanto, eu acho que nós erramos em falar pouco. E quem sabe há pessoas aqui, irmãos aqui, e se alguém perguntasse para você, por que você não paga o dízimo? De repente você responderia, olha, não sei. Então é bom saber. É bom explicar para fulano e dar uma explicação breve e clara sobre o assunto. Então vamos tirar uns minutinhos para pensar sobre isto. E querendo estudar mais um pouco, pode ler em Números capítulo 18. Eu acho que Números capítulo 18. E lá nós lemos que os sacerdotes da tribo de Levi, daquela família de Arão, o irmão de Moisés, havia uma linhagem de sacerdotes, homens que se dedicaram de tempo integral ao serviço no tabernáculo e mais adiante no templo. Também, além dos sacerdotes, havia os levitas, pessoas da mesma tribo que também ajudaram e tinham, seria interessante estudar tudo isso, a responsabilidade deles, mas havia os sacerdotes e os outros levitas que se dedicaram ao serviço de Deus no tabernáculo e no templo. Quer dizer que aquelas pessoas não tinham outra ocupação. O serviço deles era ali no tabernáculo, no templo. E você diz, então, como é que eles sobreviveram? Quem é que sustentava os sacerdotes e os levitas? Então, isso aqui que nós temos, o dízimo. E Deus ordenou, era para as outras tribos dar 10% de tanta coisa, né? Produziram ali na lavoura e outras coisas, era para eles dar 10% para sustentar os sacerdotes e os levitas. Tá? Então, o povo dedicava, o povo entregava para os responsáveis 10% o dízimo daquilo que produziram. Muito bem. E nós sabemos que assim os levitas ficaram livres para se dedicarem totalmente à obra do Senhor. Agora, nos nossos dias,
Eu acho que não tem ninguém aqui que é levita. Pode levantar a sua mão se é, mas eu imagino que não há levitas aqui. E assim, meus irmãos, o dízimo é algo que pertencia àquela época ao serviço no tabernáculo, no templo, e era exclusivamente para sustentar aquele grupo de pessoas. Tá? Não temos levitas, não temos tabernáculo em Cachoeirinha, nem templo, então eu não vejo lugar nos dias de hoje para o dízimo. Tá? Mas vamos terminar o assunto. Porque existe no Novo Testamento um padrão que Deus espera do seu povo. Eu vou ler o versículo para não errar, em 1 Coríntios e capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E eu vou ser honesto. Eu acho que por isso quase ninguém fala sobre esse assunto, porque é um assunto que constrange bastante aqueles que têm a responsabilidade de falar. Porque quando alguém fala sobre dinheiro, ele está pedindo. Tá? Não estou pedindo. Tá? Vamos esclarecer bem esse assunto agora. Mas aqueles que se dedicam de tempo integral nos dias de hoje não têm salário fixo. Tá? Então não tem uma sede lá em Brasília e este mês vai para fulano tanto, vai para fulano tanto, outro fulano tanto. Isso não existe e não tem apoio nem no Antigo Testamento nem no Novo. Mas você diz, então, aqueles que trabalham de tempo integral na obra de Deus, como é que eles sobrevivem? É um assunto interessante, porque aqueles que se dedicam totalmente à obra de Deus confiam 100% em Deus. Tá? Então, meus irmãos, você vai perdoar esta pequena referência pessoal. Faz 11 anos quase que estamos aqui no Brasil. E vocês sabem que nunca até hoje pedi 1 centavo de ninguém. Nem aqui, nem lá, nem em qualquer lugar do mundo. Ué? E não tem salário? Não. Então está passando fome? Não. Dá para ver, né? Então, como funciona isso? Meus irmãos, o Deus que cuidava dos seus servos no Antigo Testamento ainda é o mesmo Deus que cuida dos seus servos nos dias de hoje. É muito simples. E para nós é uma honra viver e fazer pouca coisa. Não estou me gloriando, vocês sabem, mas é uma honra viver aqui neste mundo e olhar exclusivamente para Deus, para o nosso sustento diário. É uma maravilha.
Só isso que eu posso dizer. E só aqueles que passam por este caminho que realmente valorizam o que acontece e como acontece na hora certa. Tem um livro em inglês, tá? Eu vou ter que parar de me desviar. Tem um livro em inglês, o título é Deus é Fiel. E é uma coleção de histórias curtas, de relatos de missionários do mundo inteiro, até lá no meio do mato na África, milhares de quilômetros de qualquer outra pessoa da sua raça, lá sozinho, longe de qualquer crente, e bem na hora certa, vez após vez, Deus colocou lá para aquela pessoa exatamente o que precisava. Meus irmãos, nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que tem interesse em seu povo. E nós podemos confiar nele 100%. E não precisamos pedir, não precisamos de algo fixo, porque Deus que sabe das nossas necessidades, Ele trabalha por meio do seu povo para providenciar exatamente o que precisam na hora certa. Eu nunca falei sobre este assunto na minha vida e não pretendo fazer tão cedo e nem queria falar tanto, mas agora saiu e que Deus nos ajude. Mas vamos ter que correr mais adiante um pouquinho. Vamos voltar agora para 2 Reis capítulo 20, onde nós lemos aqui de Ezequias e a sua doença. Deus disse para ele, por meio do profeta Isaías: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, e outro assunto bem diferente. Meus irmãos, se você recebesse esta noite a notícia, tem mais 6 meses de vida, como seria estes 6 meses? Olha, é bem possível que aconteça. De repente nem vamos receber um aviso de tanto tempo. Mas se fosse assim, como seria estes últimos 6 meses da sua vida? O que você faria? Diz aqui, ordena a tua casa. Era para Ezequias colocar a sua casa em ordem e deixar tudo pronto para a sua saída deste mundo. Deixa eu fazer umas perguntas só para fazer a gente pensar um pouco. Se fosse você teria que aceitar uma dívida com alguém, seja financeira ou de outra forma? Quem sabe existe um pequeno e talvez não tão pequeno atrito entre você e uma irmã, entre você e um irmão, e não é de hoje. Eu não estou sabendo de nada, só estou fazendo as perguntas. Seria bom, meu irmão, minha irmã,
se reconciliar com aquela pessoa. Talvez seja um membro da sua família. Talvez até seja a culpa deles. Talvez. Mas seria bom se reconciliar com aquela pessoa. E vai longe. E quando a gente está enfrentando a morte, olha, paramos de brincar, levamos a vida um pouco mais a sério. E colocamos as coisas em ordem. Então, meus irmãos, eu estava pensando, de repente, nem temos mais 6 meses de vida. Vamos chegar mais próximo um pouco. Se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, antes das 10 horas, está tudo em ordem? Na sua casa? Ah, você diz, faz anos que eu sou salvo. Sim, tudo bem. Não estou pensando nisso. Mas você já tem a sua casa em ordem? Os relacionamentos com os irmãos, com as irmãs na igreja, tudo certinho. Meus irmãos, Cristo vem. Seria bom para a gente viver a nossa vida diariamente, sem aquela consciência que acusa, sem aquele dardo que entra no coração quando lemos certas passagens da Bíblia. Meu irmão, minha irmã, ordena a tua casa. Sim, é isso que precisa. Então, Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Mas sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Então tem um detalhe, meus irmãos. Aquele homem enfrentando aquela doença, poucos dias de vida, ele sente, olha, não é fácil. Não é fácil fazer uns exames e chegar no consultório médico e o médico diz, olha, não há esperança. Não é fácil. Mas este homem recebeu a notícia, virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo. E sabe o que aconteceu? Deus viu. Então, minha irmã, quem sabe você tem derramado lágrimas estes dias, talvez não por causa de uma doença. Talvez um membro da família que não está indo bem. O problema em casa, não sei. Vocês sabem e Deus sabe. E meu irmão, minha irmã, se você anda com um coração transbordando de tristeza, pode saber que Deus está vendo. Deus está vendo. E meu irmão, minha irmã, é para você orar. Porque nós podemos ver aqui que oração muda a situação. Pode mudar, talvez não, talvez sim. Mas neste caso, quando Ezequias orou, chorou muitíssimo, Deus ouviu e Deus atendeu a sua petição. E disse, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Uma resposta positiva, imediatamente. Deus. Mas, meus irmãos, aqui entramos na parte triste da história de Ezequias.
Se fosse você, e se Deus desse para você mais 15 anos de vida, além do que era para ser, eu acho que você se dedicaria muito às coisas de Deus. Você viveria a sua vida em comunhão com Deus, fazendo o máximo possível para agradar a Ele. Só que, meus irmãos, nós temos aqui que havia um homem, Merodach, Baladã, rei de Babilônia. E ele ouviu a notícia: o Ezequias não anda bem de saúde. E daí o rei pensou: olha, eu acho que eu vou fazer uma visitinha para ele, só para ver como é que anda de saúde. E o homem foi lá. E nós vemos aqui, o que Ezequias fez? Oh, vem cá, Merodach. Olha aqui, o meu tesouro, a minha prata, o meu ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Ele mostrou tudo isso para o rei da Babilônia. Eu acho que só podemos usar uma palavra para descrever isso: orgulho. Será que era a prata, o ouro, as especiarias, tudo dele? Deus tinha emprestado para ele, mas não era dele. E rei da Babilônia, sou todas essas coisas que eu tenho. Olha, eu sou rico, sabia? Tá vendo? Que coisa. Parece que ele começou a se apegar demais nas coisas materiais. Mesmo com uma pessoa de mais idade, se fosse lá com 25 anos, eu ia dizer tudo bem, nem com 25 anos não serve, mas daria para entender melhor. Mas agora, vivendo em tempo emprestado, com tanto orgulho, tudo isso que é meu. E o profeta Isaías disse para ele: olha, Ezequias, vem dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado à Babilônia. Tudo isso, Ezequias, você acha que é seu hoje? Daqui a pouco o rei da Babilônia vai levar tudo para a casa dele. E daí as riquezas, coisas materiais, será que valem tanto, Ezequias? Então, meus irmãos, o Brasil está indo bem. Prosperidade, mais conforto, mais luxo, mais tanta coisa. Muito bem. Mas que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde desta atitude de construir um império nosso. Tudo isso que parecido com Nabucodonosor, tudo isso que eu criei, que eu construí, e parece que o homem se apegou tanto nas coisas materiais que se esqueceu das bênçãos de Deus. Que Deus nos guarde disso. Mas me dá mais, não vou dizer quantos minutos, mas eu vou terminar daqui a pouco.
Vamos pular agora para outro assunto bem diferente. Capítulo 20, versículo 20. Ora, o mais dos sucessos de Ezequias, como ele fez a piscina. Vocês não sabiam que Ezequias tinha piscina? Não, espera um pouquinho. Calma. Não era piscina para tomar banho, dia quente. Piscina e o aqueduto. Isso. Se tem um livro de história em casa, seria interessante fazer uma pesquisa sobre isso. Por quê? Quando os inimigos estavam ao redor da cidade de Jerusalém, ameaçando o império de Ezequias, ele usou a cabeça e pensou, olha, essa gente por aqui, não podemos sair da cidade para buscar água, então eu acho que eu vou fazer um túnel, um aqueduto embaixo da cidade, nas rochas, e vou fazer uma piscina na cidade para ajuntar aquela água, para nunca faltar água para o povo de Jerusalém, mesmo em tempos de crise. E se você vai para Jerusalém hoje à noite, vai encontrar ainda aquele túnel e a piscina ainda existe. Que maravilha! Meus irmãos, eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Sabe que eu passei uma tarde difícil hoje, tá? Eu tinha um pequeno problema com a Vivo. Se alguém aqui tem conta na Vivo, pode cancelar, só na dor de cabeça. Mas isso é outro assunto. Mas parece que tem dias na nossa vida em que o mundo procura sufocar o crente. E parece que vem tantos problemas e tanta coisa chama a nossa atenção. Parece que o inimigo está acampado perto da nossa casa, querendo nos sufocar e tirar o melhor da gente. Já passaram por isso? Pois é. Então, meus irmãos, em dias assim, e olha, o diabo está se esforçando cada vez mais. Em dias assim, o que nós precisamos? Nós precisamos acesso àquela fonte divina de água cristalina. Nós precisamos de um aqueduto que vai lá direto do trono de Deus. E nós precisamos daquela água da palavra de Deus para chegar em nossos corações e nos estimular, nos animar, nos ajudar. O diabo sabe o poder da palavra de Deus. Ele faz de tudo para distrair e chamar a nossa atenção para tirar este acesso à água viva. A palavra não foi fácil para Ezequias porque precisava cavar rochas e não sei o que mais. Não tinha máquina, né? Era tudo com martelo, não sei o que mais. Mas valeu a pena e garantiu para o povo uma fonte inesgotável de água pura para o povo da cidade. Então, meus irmãos, não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos fazer um grande esforço para manter o canal limpo, para que possamos tirar proveito das águas vivas daquela fonte cristalina. Nós temos quase no fim da Bíblia daquele rio de vida que sai do trono de Deus.
Então, vamos deixar o assunto aqui. Pode estudar os outros capítulos em casa e vamos orar.